porque há esse frenesi, não é só brasileiro, é um frenesi no mundo todo, a expectativa, né, do... Então, o que a gente tem no meio de tudo isso, né? Nós vamos ter uma expectativa de... Vai chegar um momento que o Bozo vai ser afastado por doença, vai ficar isolado. Hoje a Folha de São Paulo faz um editorial dizendo que ele deve ser isolado lá dentro do palácio, ser mantido ignorado, né? Isolado e ignorado. Ele vai ser impedido, ele vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer com o Bozo nas próximas semanas, porque o sistema já sabe que ele é inviável. E não é porque ele é louco. Não me digam que o Bozo é louco. Ele não é louco. Ele é mau. Ele é um picareta. Ele é uma pessoa que não tem hipótese nenhuma, ele tem moral. Só isso. Mas ele é assim há 30 anos. E há 30 anos ele tem um grupo de pessoas que ama ele. Porque ele é assim. E essas pessoas continuam. São os gado do Bolsonaro. A gente aqui em Porto Alegre viu, né? Uma centena... 2, 4, 5 centenas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ali que amam o Bolsonaro. O que a gente vai fazer com isso? Sinceramente, eu não sei. O que eu sei, pelo menos até onde eu consigo entender alguma coisa do que está acontecendo, é que apesar das fragilidades, a gente está conseguindo perceber a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde. Aí eu trouxe aqui um material que é do Brasil de Fato, que eu acho que é interessante de nós ouvirmos juntos, já dizendo às amigas e aos amigos que o nosso WhatsApp está liberado aí para sua participação. Troca uma ideia comigo aqui, e se acha que o que eu estou falando não procede, que tem alguma coisa que você pode, né, melhorar o que a gente está falando, ou trazer outras informações, por favor, faça isso, né? Nos auxilie nesse sentido. Mas com certeza absoluta, o WhatsApp eu já falei, né? 986877340, para você participar mandando mensagem de voz, ou vídeos, ou áudios que eu possa utilizar aqui durante essa manhã, né? Então, a importância do SUS. Na década de 1970, o Sistema Único de Saúde, o SUS, passará por um dos maiores desafios desde sua criação: combater a pandemia do novo coronavírus, que já tem mais de 200 casos confirmados em todo o Brasil. Um dos pilares contra o avanço do vírus é o trabalho comunitário na atenção básica, uma conquista histórica do SUS na erradicação de doenças. A nossa inovação foi criar o serviço que nós chamamos de Estratégia Saúde da Família. Esse sistema possibilitou que nós tivéssemos praticamente eliminado do país doenças como sarampo, como a poliomielite. Quando a gente já tinha eliminado essas doenças aqui, a gente tinha, em países europeus, a gente tinha essas doenças. Para a médica sanitarista Maria Célia Medina, apesar do sucateamento e da sobrecarga, o SUS está preparado e é a principal alternativa para milhões de brasileiros que terão que enfrentar o Covid-19. A gente está, de fato, numa pandemia, numa epidemia de um vírus mais agressivo do que os outros, mas que não é também para se entrar em pânico, desespero. A gente acredita que agora, essa pandemia, ela pode ter esse benefício da gente ter essa estrutura. Apesar de que a gente tem um SUS hoje um pouco mais enfraquecido. A gente tem um SUS hoje com um número de profissionais reduzido. Mais de 18 mil médicos do programa Mais Médicos. Em São Paulo, o número de casos confirmados subiu para 136 neste domingo. O estado tem também 1.125 casos suspeitos. Com o vírus já sendo transmitido de forma comunitária, a estratégia do Ministério da Saúde é diminuir os danos que o vírus pode causar à população. Entre as recomendações está o isolamento domiciliar ou hospitalar para pessoas com sintomas da doença, além da recomendação para que pacientes com casos leves procurem as unidades básicas de saúde. Demorou uma hora e meia mais ou menos para ser atendido, mas foi, né? Principalmente pelo que está acontecendo, né? Por essa epidemia que está acontecendo. O plano de saúde é muito caro, eu não tenho condições de pagar, né? Então eu sempre uso o SUS. Estou assustada, porque é uma doença que não sabe que remédio tomar por enquanto, né? Foi negativo, agora me medicaram, acho que para uma gripe comum,
Bom, estou voltando para casa. Estou torcendo tudo dar certo. Que vem logo a vacina, logo para a gente... Eu acho que vai melhorar 100%. Estima-se que sem a adoção das medidas de prevenção, o número de casos da doença dobra a cada 3 dias no país. Por tudo que se tem estruturado, né, no país, na área de saúde, eu acho que a gente vai conseguir lidar da melhor maneira possível, até diante dessas fragilidades que a gente já apontou, né? Se a gente não tivesse um SUS, seria muito difícil um Ministério da Saúde levar, permeabilizar, capilarizar tudo isso no meio da população, né? Pois então, não é? Uma informação aqui da Rede Brasil, de fato, trazendo essas personagens que vão ficar todos os dias aqui na nossa vida falando sobre essas questões que são básicas, né? E daí ontem eu fui buscar algumas questões que os médicos mesmo estão falando, né? Que você tem que aumentar a sua capacidade imunológica, né? E é óbvio que daí a gente precisa saber como fazer isso. E pior, não é uma coisa difícil de ser feita, mas eu também separei aqui um material com o Drauzio Varela, que já é de uns 2, 3 dias, mais um pouco, menos, quer dizer, lá do início do mês, onde ele fala o que muda com a chegada no Brasil desse coronavírus. Então, me parece que a gente tem que buscar fazer o quê, né? Porque a tragédia no meio de tudo isso, ela é evidentemente óbvia. Meus amigos do YouTube, há mais ou menos um mês eu fiz um balanço sobre os perigos do coronavírus para o Brasil. E eu disse na época que perigo nenhum, porque não havia nenhum caso no país sido diagnosticado ainda, e o vírus começava a se espalhar por outros países do mundo, mas ainda com uma velocidade de disseminação baixa. De repente tudo mudou. E eu falei no final do vídeo o seguinte, falei, olha, toca a sua vida normal, é o que eu estou fazendo com a minha. Saio pela rua, faço as coisas que eu sempre fiz. Agora, de repente, as coisas mudaram de aspecto, né? Porque, primeiro, o que aconteceu na China. Na China, os primeiros casos surgiram em dezembro. E rapidamente o vírus se disseminou e chegou a mais de 70 mil pessoas infectadas. E nas últimas semanas, ele começou o número de infectados começou a se estabilizar e depois passou a cair. Para vocês terem uma ideia, dias atrás, nós estávamos na China com 500 casos novos por dia. No começo da epidemia eram 2.000 novos por dia. Então dá a impressão de que lá as coisas se estabilizaram. Em compensação, o vírus chegou em outros lugares. Os mais importantes, a Coreia, que está ali, vizinha da China, com um número grande de casos. O Irã, número grande de casos. E o Irã tem uma importância fundamental, é considerado o segundo ponto mais importante para a disseminação mundial da epidemia, porque o Irã dá acesso a todo o Oriente Médio. E a possibilidade de chegar no Afeganistão, de chegar em países em guerra, como o Iêmen, como a Síria, e chegar no Paquistão. E aí a coisa pode ficar pior, porque o Paquistão e a Índia têm uma população absurda, não é? Mas vive entre os dois países aí por 1 bilhão e 200 a 1 bilhão e 300 mil habitantes. Mas, do ponto de vista prático, quando chegou na Itália é que causou grande discussão nos meios de comunicação de massa. Primeiro, porque a Itália está ali no meio da comunidade europeia que tem fronteiras abertas. Segundo, que a Itália é um país muito visitado por pessoas do mundo inteiro. E aí o potencial de disseminação da epidemia ficou maior. No Brasil, um mês atrás eu disse aqui não há nenhum caso, não há com que se preocupar. Agora nós temos 2 casos diagnosticados. E temos cerca de 250 neste momento, cerca de 250 casos suspeitos. A maioria, ou a quase totalidade desses casos será descartada na medida em que eles forem acompanhados e fizerem os exames específicos. Continuar andando na rua? Claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho.
Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. E existe um pouco mais de letalidade nas idades mais avançadas. Na epidemia chinesa, abaixo de 10 anos, nenhuma criança morreu. Nenhuma, zero. Na faixa de 10 a 40 anos, de cada 1.000 que pegaram o vírus, 2 morreram. Vou repetir, de cada 1.000, 2. E a gente não sabe quem foram esses 2, se eles tinham problemas imunológicos, se eles tinham doenças associadas, se eram fumantes que tinham lesado o pulmão, a gente não sabe. A mortalidade vai aumentando depois com a idade. Chega aos 80 anos, a mortalidade pelo vírus é ao redor de 15%. Tudo bem, não é baixa, que cada 100 que pegam, 15 falecem, mas aos 80 anos tudo fica grave. Gripe aos 80 anos é grave, dengue é grave, chikungunya, tudo fica mais grave depois dessa idade. Além do que a mortalidade depois dos 80 anos aumenta sozinha, não precisa de vírus nenhum para ajudar, não é? Então essa é a realidade. Nós vamos ter um grande número de brasileiros infectados, possivelmente. Isso vai acontecer depois o que está ocorrendo na China hoje. Vai haver uma estabilização da epidemia, depois começa a diminuir e vai embora. Isso tudo dentro da expectativa aí de uns 20 dias, de uns 2 meses, talvez mais, porque nós estamos num país tropical, que não tem a mesma cultura do país chinês, que não tem, então a gente tem que ver, né, tudo isso, as diferenças que cada coisa dessas vai representar no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E as decisões, assim, o que nós vamos viver agora é a expectativa de tudo. Ontem, por exemplo, uma grande quantidade de prisioneiros fugiram lá de prisões em São Paulo, saíram correndo porta fora, e o pessoal da Baixada Fluminense, da Baixada Santista, ficou lá eles estão todos, não apenas dentro de casa por causa do vírus, da coronavírus, mas também por causa dos presos, são mais de 1.200 que fugiram. E daí tu vai ler, tu vai saber um pouquinho, né, do que aconteceu, e as dúvidas são imensas, porque os presos praticamente tiveram os portões abertos e foram liberados. Aí você viu que à tarde teve uma discussão, que chegou a quase vias de fato, entre um sujeito que é um major, o Major Olímpio, que é um político já bem conhecido pela sua atuação nos últimos meses, que é do PSL, né? Junto com o governador de São Paulo. E aí depois, umas horas depois dessa briga, aqueles presos todos fugiram. Então, a gente vê que tem, por trás de tudo isso, tem um monte de coisa acontecendo que nós não temos controle e que vão causar problemas para todos nós. A questão dos prisioneiros, por exemplo, lá no Irã, citando o porta-voz do Ministério da Saúde do Irã, a mídia declarou que o país soltou cerca de 85 mil prisioneiros temporariamente para combater a epidemia, ou a pandemia, né? A notícia se dá logo após Teherã ter confirmado mais de 135 mortes pelo Covid-19, elevando assim o número total de fatalidades para quase 1.000. Então, o Irã liberou, vejam bem, liberou 85 mil prisioneiros em meio ao coronavírus. Aí eu hoje perguntei para uma pessoa que é bem ligada aí, onde é que anda o Moro? Vocês têm notícia do Moro? Está escondido, está desaparecido? Não se sabe, né? Muito estranho tudo isso acontecendo desse jeito. Você pode participar pelo
86877340.